E olha só, hoje pela manhã, conversando sobre batalha espiritual, então eu quero conversar sobre o seguinte tema, a seguinte questão: os espíritos malignos podem realizar milagres? Dentro desse tema da batalha espiritual, trabalhar essa questão importantíssima para nós. Os espíritos malignos, eles podem realizar sinais sobrenaturais, e é um tema dentro da batalha espiritual muito importante que a gente precisa conversar. E para isso eu quero convidar você então, para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do verso 15 ao 23. Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 23. E o texto vai aparecer aí na tela. E a palavra de Deus, ela diz assim: cuidado, acautelai-vos, diz Jesus, tenham cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, lobos devoradores, destruidores. Verso 16: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Amém, irmãos? Verso 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês vão conhecer de que árvore, que tipo de árvore é aquele profeta, se é uma árvore boa ou uma árvore ruim, é pelos frutos. Verso 21: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, não são poucos, sublinhe aí na sua Bíblia, muitos, naquele dia, no dia da volta de Cristo, no dia do juízo final, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, não profetizamos em nome de Jesus, e em seu nome, em nome de Jesus, não expulsamos demônios? E em seu nome, em nome de Jesus, não fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi claramente. Vamos ler juntos o verso 23? Vamos ler juntos? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, vocês que praticam a iniquidade. Queridos irmãos, na semana passada nós falamos sobre a batalha espiritual e a apostasia dos últimos tempos. Conversamos sobre isso quando a igreja, parte da igreja nos últimos tempos, passará por um processo de apostasia, que é o abandono da fé, o abandono da sã doutrina, para seguir doutrinas de demônios. Diz o apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, o Espírito Santo revelando essa palavra em 1 Timóteo 4. A apostasia, que é o abandono da fé, não é o abandono da igreja, mas é o abandono da fé dentro da igreja. A igreja vai estar cheia de gente com doutrinas enganadoras, celebrando e crendo em ensinos de demônios. E nós conversamos bastante sobre isso, e que essas doutrinas, elas têm pelo menos duas características: elas são doutrinas enganadoras, porque elas são de espíritos enganadores, e elas também são doutrinas escravizadoras, doutrinas do engano e doutrinas que vão escravizar a igreja, porque os falsos mestres que pregam essa doutrina, eles proíbem casamento e eles exigem abstinência de alimentos, ou seja, são controladores, são doutrinas que vão servir para enganar,
desviar a igreja e também para escravizar a igreja. Essa é a apostasia. E nós vimos também um ponto muito importante, isso já foi no culto da noite, que essas influências doutrinárias, como é que elas vão penetrar na igreja? Como é que essas influências doutrinárias malignas, doutrinas de demônios, vão penetrar na igreja? Elas vão penetrar na igreja através dos maus ministros, é o que a palavra de Deus ensina, falsos profetas, falsos apóstolos, pastores enganadores, e elas vão penetrar na igreja, então, através desses líderes que vão estar não sendo dirigidos pela palavra do evangelho, mas influenciados por espíritos malignos, vão ensinar e vão semear esse fermento de desvio e que é destrutivo de ensinos dentro da igreja, e grande parte da igreja vai apostatar da fé. Isso é muito sério. A pergunta que eu quero trabalhar agora de manhã, na continuidade, então, é: por que esses pastores têm tanta influência? Você já parou para pensar? Se eles são enganadores, se eles muitas vezes falam umas coisas que não tem pé nem cré, né? Falam umas loucuras, por que as multidões seguem? Por que tem tanta influência e ascendência sobre a igreja de Cristo? Por que eles têm tanta influência para enganar? E por que as pessoas se deixam enganar tanto e aceitam esse tipo de engano? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Uma das principais razões porque os falsos profetas e apóstolos, eles conseguem ter tanto dominação sobre o povo de Deus, é por causa dos sinais sobrenaturais que eles fazem. Uma das razões por que eles conseguem ter tanta dominação sobre o povo é por causa dos supostos milagres que eles realizam. E porque nós vemos, e hoje em dia mais do que nunca, a igreja, especialmente a igreja evangélica, é uma igreja totalmente voltada para o sobrenatural, é ou não é? Para os milagres, sinais, visões, revelações, profecias, é uma igreja voltada muito para essas realidades sobrenaturais. E a lógica que grande parte da igreja de Jesus tem é assim, é que se alguém está fazendo sinais sobrenaturais em nome de Jesus, se alguém está realizando milagres, está tendo revelações, profecias, visões, expulsando demônios, e expulsa só depois de fazer entrevista com o vampiro, né? Já viu? Primeiro faz a entrevista com o vampiro e depois expulsa. E tudo é feito em nome de quem? Em nome de Jesus. Então a lógica da igreja é que se alguém está fazendo sinais sobrenaturais em nome de Jesus, essa pessoa realmente deve ser de Jesus. Não é essa a lógica? Essa pessoa realmente deve ser de Jesus. Se ela está fazendo sinais em nome de Jesus, ela realmente deve ser uma serva de Jesus. Nós podemos confiar nela, nós podemos confiar no que ela diz, nós podemos confiar nos seus ensinos. Então, se ela manda a gente ficar de pé descalço, e porque onde a planta do teu pé pisar, Deus vai te dar, então eu vou para a empresa e eu tiro a sandália, eu tiro o sapato. Eu já ouvi isso, o pessoal ensinando. Você chega lá na empresa, você quer o lugar do seu chefe, você tira o sapato, entra pé descalço no escritório do seu chefe. Já ouvi. Por quê? Porque aonde a planta do teu pé pisar, Deus vai te dar. Aí você entra no escritório do seu chefe, só não deixa o chefe saber. Quando o chefe for no banheiro, você entra lá com o pé descalço e pisa e fala assim: eu reivindico esse escritório para mim, em nome de Jesus.
Coitado do chefe. Já pensou se o chefe for batista? Aí ele está perdido. Se ele for um batista, coitado. Né? E aí, esse ensino deve ser de Jesus. Isso deve ser coerente com o Evangelho. Deve ser. Por quê? Porque é alguém que realiza sinais e tem tanto poder espiritual, supostamente tem poder espiritual em nome de Jesus, faz coisas em nome de Jesus, deve ser de Jesus. Então a gente pode confiar no ensino, deve ser isso mesmo que Jesus quer da gente. E não podemos questionar essa pessoa, porque ela é de Jesus, ela tem o poder, amém? Então ela não pode ser questionada, então ela deve ser confiável, ela não pode ser questionada, porque se ela fosse de verdade, essa é a lógica de muitos crentes. Preste atenção. Se essa pessoa fosse má e enganadora, Deus não daria para ela poder espiritual, não é verdade? Se ela fosse uma pessoa má e enganadora, ela não teria esse poder. E muitos cristãos pensam assim. Só que, incrivelmente, foi exatamente essa lógica que Jesus disse para a igreja não ter. Essa lógica que muitos têm, que se a pessoa ela realiza sinais sobrenaturais em nome de Jesus, ela deve então ser de Jesus e confiável, e ela não pode ser questionada, porque vai que com todo esse poder, esse profeta, ele manda uma maldição para mim, e eles mandam, né? Eles falam que mandam. Se você me questionar, você está em rebelião. Você não pode tocar no ungido do Senhor. Você está em rebelião. Então, se você não ficar aqui, você vai sair da minha cobertura, da minha bênção e mais, hein? Eu vou orar para Deus e cuidado, hein? O gafanhoto, o triturador, cuidado. Aí fica todo mundo com medo, todo mundo aceitando essa dominação, por causa dessa lógica. Se ele tem poder, diz que tem, realiza coisas sobrenaturais, e tudo em nome de Jesus, então deve ser tudo real. Só que incrivelmente foi essa lógica que Jesus disse para a igreja não ter no texto que nós lemos em Mateus capítulo 7. Se não, veja, irmãos, o texto que nós lemos fala dos falsos profetas, Mateus 7, verso 15. Cuidado com quem? Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Então o texto fala dos falsos profetas que se disfarçam, mas mais do que isso, Jesus nos fala aqui como a gente pode começar a se acautelar, a ter cuidado e não cair nas dominações e nas armadilhas desses falsos profetas. Como é que a gente pode reconhecer? Jesus diz aqui como reconhecer. E aí, uma das coisas que Jesus diz aqui, que eu queria enfatizar um pouquinho nessa manhã, é sobre quais critérios não usar. Como é que a gente reconhece? Aí Jesus fala assim, olha, que critério você não deve usar para tentar discernir aquele que é falso daquele que é legítimo? Qual o critério que vocês não devem usar? E aí Jesus deixa bem claro, é o critério do sobrenatural. Amém, irmãos? Qual é o critério que a gente não deve usar para tentar discernir se é falso ou se é verdadeiro? É o critério do poder sobrenatural. Por quê? Porque os espíritos malignos e seus falsos profetas podem fazer sinais que impressionam a gente. É isso que a palavra de Deus inteira ensina. E se os espíritos malignos, por isso que eu perguntei no início hoje, o tema da mensagem é esse, assim, o diabo e os espíritos malignos têm poder para realizar sinais sobrenaturais ou não têm? E o que a Bíblia diz é que os falsos profetas
influenciados por espíritos malignos, eles podem fazer sinais que impressionam. Se não, veja aí no texto que nós lemos duas coisas sobre esses lobos disfarçados com pele de ovelhas. Duas coisas. Primeiro é o verso 21. Olha só. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está falando do falso profeta. Olha esse verso 21, deixa o verso aí na tela, verso 21. É uma oração. Jesus não está falando aqui de oração? Tá ou não está falando de oração, irmãos? Nem todo aquele que diz para quem? Para Jesus. Nem todo aquele que fala para mim, para Jesus. Então, Jesus está falando aqui de alguém que ora, está falando com Jesus, é uma oração. Mas mais do que isso, então vai vendo, falso profeta ora? E aí, irmão, falso profeta ora ou não ora? Ora. Mas mais do que isso, o falso profeta não diz Senhor, ele diz o quê? Nem todo me diz o quê? Senhor, Senhor. Jesus não diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor entrará, mas é aquele que me diz Senhor, Senhor. Por quê? Porque na Bíblia, quando a Bíblia usa o recurso da repetição, a Bíblia está falando de ênfase. O recurso da repetição na Bíblia quer demonstrar intensidade. Então, pergunto para você, um falso profeta ora ou não ora? E ele ora intensamente ou não? Senhor, Senhor. Aí a ovelha fala assim, se está orando desse jeito, deve ser legítimo. Está no palco da igreja gritando, orando, com essa intensidade, deve ser o quê? Legítimo. Então vamos fazer tudo o que ele mandar. Aí Jesus está dizendo assim, o falso profeta ora e ora intensamente. Para inglês ver. Os ingleses tudo ficam vendo, né? Tudo nós inglês, né? Tudo nós inglês ficamos vendo. É tudo para inglês ver. É tudo fake. Por que tudo fake? Porque Jesus fala. Está no reino dos céus essa pessoa ou não? Então nem todo mundo que ora e que ora intensamente, Senhor Jesus, Senhor, e clama, é de Cristo. Isso já tem que me deixar falar assim, opa, peraí. Esse espetáculo no palco não é critério. Não é. A segunda coisa que Jesus fala é no verso 22. Esses falsos profetas, eles profetizam em nome de Jesus. Eles dizem que expulsam demônios em nome de Jesus. E em nome de Jesus eles fazem muitos milagres. Eles reivindicam poderes sobrenaturais e de realizar coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Revelações, exorcismos, milagres. Mas Jesus conhece eles? Eles são de Cristo? Não são de Cristo. Então isso é seríssimo. Qual é o critério para a gente discernir o falso do verdadeiro? Jesus nos ensina aqui a não usar o critério que a maioria dos crentes usam, que é o critério dos sinais sobrenaturais, das orações intensas. Por quê? Pode ser verdadeiro, mas também pode ser o quê? Uma falsificação. Pode ser maravilhas e prodígios, como diz o apóstolo Paulo, maravilhas e prodígios do engano que estão acontecendo
muitas vezes dentro da igreja de Jesus. E por causa desse poder, suposto poder, e muitas vezes demonstração sim de poder sobrenatural, é por causa disso que eles têm tanto domínio sobre a igreja. Porque a igreja usa esse critério, que é o critério que Jesus disse para a igreja não usar. Porque esse critério pode acontecer sim de um modo verdadeiro, um homem de Deus que ora e milagres acontecem, amém, irmãos? Mas também pode estar maquiando uma falsificação. E aí as pessoas vão ser escravizadas, correm o risco, a igreja, de ser escravizadas por esse tipo de situação. Isso é terrível. Isso é terrível, sabe por quê, irmãos? Porque no mundo hoje e dentro da igreja tem muita gente que está realmente sofrendo. Muita gente. Muita gente que está realmente sofrendo. Tem muita gente hoje no mundo e dentro da igreja que, sabe, tudo o que eles desejam assim seria um milagre na sua vida. Porque elas estão com o seu coração aflito, cheio de sofrimento. Tudo o que elas desejam assim é um alívio, é uma visitação da graça, para que elas tenham um alívio porque elas estão se sentindo cansadas, elas estão se sentindo sobrecarregadas. É ou não é verdade? Se eu perguntasse aqui assim, levanta a mão, quem está hoje se sentindo muito cansado e sobrecarregado? E você está precisando assim desse alívio, desse milagre, dessa visitação de Deus, uma porta se abrir. Ai, Senhor, eu preciso, Senhor, abre uma porta na minha vida, uma porta, uma mudança que a gente deseja que visite, que liberte, uma palavra, uma profecia de esperança, uma palavra que vai falar ao meu coração, vai me fortalecer. Quantas pessoas elas estão nesses momentos de vulnerabilidade, nesses momentos de fragilidade, estão assim, necessidades reais, e de repente aparece alguém dizendo: vem aqui que eu tenho todas as soluções. A minha oração é forte. Eu grito: Senhor, Senhor, intensamente. Vem para cá, porque aqui nós somos a igreja dos sinais. Aqui, se você fizer a campanha das 7 semanas que eu vou falar para você fazer, no final da campanha, meu irmão, você vai ser um milionário. Em 7 semanas. Mas não pode furar, senão volta para fim da fila. Se você, pastor, faltei um domingo, vai para o fim da fila. E as pessoas, você entende por que as pessoas acabam caindo? Porque elas realmente, muitas pessoas estão em momentos de fragilidade, e esses falsos profetas são lobos, eles não têm compaixão, e eles se aproveitam da dor real, se aproveitam da fragilidade real, são perversos, muitos deles, realmente perversos, e se aproveitam dessa fragilidade das pessoas, desse desespero, e para usá-las ainda mais, para abusar delas ainda mais, e as pessoas no desespero acabam aceitando tudo isso. É muito sério, e por isso, irmãos, nós temos que falar, por isso nós temos que combater, por isso nós temos que dizer: igreja, acautelai-vos. Não foi essa a primeira palavra que Jesus usou em Mateus 7, verso 15? Diz a minha versão diz assim: cuidado. E outras versões dizem: acautelai-vos.
porque essas realidades estão aí e nós temos que discernir isso, nos diz Jesus. Para a gente encerrar, o diabo, afinal de contas, o diabo tem poder ou não para realizar sinais miraculosos, para enganar, para escravizar? Ele tem poder ou não? E alguns textos bíblicos, eu poderia citar muitos textos, mas eu não vou, apenas alguns aqui para encerrar, isso para você já ficar atento, esperto, dizendo assim: sinal miraculoso, coisa impressionante, não é critério para eu discernir se isso aqui é falso ou se isso aqui é verdadeiro. Não é critério. O diabo tem poder para realizar sinais? E sim, a Bíblia fala muito disso, a Bíblia fala que sim. Preste atenção, irmão, a maioria das coisas que são ditas é tudo fake, viu? É falso. É milagre do engano. Não tem milagre, o que só tem ali é enganação, é encenação. É encenação. A maioria é encenação pura e simples, para atrair as pessoas desesperadas, para elas serem usadas e abusadas. A maioria é encenação. A maioria é autossugestão. Esses milagres de hoje que a gente vê, né? A gente vê, vocês assistem ou não? Eu já falei para vocês que eu tenho esse vício horroroso de ficar assistindo essas coisas, né? Então eu fico ali assistindo aqueles negócios, aqueles milagres assim, sabe? Porque não tem mais aquele milagre assim, bíblico, né? O leproso ficou limpo. Não, esses milagres não acontecem, né? É aquele milagre assim, eu estava com uma dor aqui, agora, não estou mais. Entendeu? Assim, é muito fake, tem muita coisa nesse sentido. Mas também existem coisas sobrenaturais de verdade acontecendo. E que muitas vezes essas coisas sobrenaturais não têm nada a ver com o Espírito Santo de Deus, mas tem a ver com capacitação de espíritos malignos, capacitando seus ministros, falsos ministros, para realizar sinais sobrenaturais. Então a gente tem que prestar atenção, nós temos que ter cuidado, diz a palavra de Deus. Assim como o Espírito Santo dá dons para os filhos de Deus, Satanás também pode dar capacitações espirituais para os seus servos, para enganar, para escravizar e para destruir as pessoas. Alguns exemplos. Por exemplo, no Evangelho nós temos aquela história do Gadareno. Marcos, dá para abrir aí Marcos capítulo 5, verso 3 e 4. Marcos 5, verso 3 e 4, é o endemoniado Gadareno, quer dizer, é um homem que está ali dominado por espíritos malignos, e olha o que diz a palavra de Deus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com o que, irmãos? Com correntes, porque tendo sido muitas vezes, não uma vez, muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram o quê? Quebradas por ele, e as correntes foram o quê? Despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Então nós estamos vendo aqui, esse homem tem espíritos malignos dando para ele uma força sobrenatural. Ele é um indigente, esse gadareno. Mas quando ele está dominado por espíritos malignos, ele quebra correntes de ferro. E o texto não é parabólico, o texto é uma narrativa. Estava acontecendo em algum lugar. Então, eu vejo aqui, sabe o que, irmãos? O Sansão ao contrário. Lembra do Sansão na Bíblia? É o Sansão ao contrário. Porque quando o Sansão ficava cheio do Espírito Santo, ele não recebia uma força extraordinária? Sansão, cheio do Espírito Santo, recebia uma força extraordinária. O gadareno, quando está dominado por espíritos malignos, também recebe uma força. Porque o diabo, ele imita a Deus para enganar. Mas de qualquer maneira, se a Bíblia é verdade, e nós cremos que a Bíblia fala a verdade, a Bíblia está dizendo que espíritos malignos, quando dominam alguém,
podem dar capacitações sobrenaturais, extra-humanas, para essa pessoa realizar coisas que vão impressionar. Não sei você, se eu visse isso acontecendo, eu ia ficar impressionadíssimo. O sujeito está quebrando correntes de ferro quando ele está debaixo do domínio. Isso a gente ouve histórias mais ou menos parecidas hoje, assim. Por exemplo, eu já ouvi, não sei se você já ouviu, eu já ouvi falar de fenômenos parecidos, de gente que quando está assim, dominada por um espírito, incorporada por um espírito, a pessoa bebe meia garrafa de cachaça, ou às vezes ela bebe uma garrafa de cachaça inteira, e quando o transe termina, a pessoa está sóbria. O que é isso? Isso é invenção? Isso é a história da carochinha? Ou isso são fenômenos que realmente acontecem? E a palavra de Deus nos dá a abertura para dizer, esse tipo de coisa pode acontecer. E não é o Espírito Santo de Deus, pode ser um outro espírito agindo e dando essas capacitações. Eu já ouvi várias histórias assim. E quem contempla, quem está ali assistindo ou está influenciado ali por essas experiências e fenômenos, fica impressionado. E uma vez impressionado, pode se deixar levar. E esse mesmo tipo de fenômeno acontecendo muitas vezes dentro da igreja de Jesus. Coisas em que são impressionantes. A Bíblia fala, vocês lembram da história dos magos do Egito? A Bíblia fala dos magos do Egito, que quando Moisés foi fazer os seus sinais para mostrar para o faraó que ele estava vindo da parte de Deus, diz que o faraó chamou os seus feiticeiros. E os feiticeiros fizeram os 3 primeiros sinais, eles imitaram a Moisés. E a Bíblia não fala que foi fake, a Bíblia fala que foi real. Por exemplo, quando Moisés jogou o seu cajado no chão, o cajado virou o quê? Uma serpente. Aí o faraó falou assim, mas isso aí os meus feiticeiros também fazem. E a Bíblia fala que os feiticeiros lá com suas ciências ocultas, eles jogaram os seus cajados no chão e eles viraram o quê? Meu irmão, se eu tivesse lá, eu tinha desmaiado. E você? Se eu tivesse lá, eu ia desmaiar. Falar assim, não é possível, com coisa oculta, com coisa do inimigo, esse tipo de coisa acontecendo de verdade. A Bíblia fala, se a Bíblia é verdadeira, ela está dizendo sim, é verdade. E eles fizeram isso, transformaram água em sangue também, fizeram aparecer rãs, com suas artes ocultas. Olha o que diz o desvio do povo de Israel, olha que coisa impressionante. Vou pedir para abrir em Oséias 4,12, dá para abrir? Oséias, capítulo 4, verso 12. Olha o que diz a palavra de Deus, aqui é Deus falando sobre o desvio do seu povo Israel, o desvio. Vamos ler juntos, irmãos, esse versículo, vamos ler juntos? O meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau. Por quê? Olha que coisa impressionante, eles consultam um ídolo de madeira e o ídolo faz o quê? Responde. Por quê? Porque tem um espírito o quê? Maligno por trás, dando as respostas que as pessoas queriam ouvir, para enganar o meu povo, para desviar o meu povo de mim. Vai consultar o caminho lá da idolatria, Israel, e os
os ídolos respondendo, através de um espírito de prostituição que está ali para enganar Israel. Veja que coisa séria. Aí o sujeito vai, estou precisando de uma palavra, estou precisando de uma profecia, estou precisando de uma orientação, vai nessa sua necessidade real, ela é real, a pessoa está precisando, está sofrendo, mas pode cair num engodo, porque o espírito maligno ouve e responde, no culto da idolatria. E aí a pessoa que é de Deus, do povo de Deus, fala assim: isso aqui deve ser verdade. Por quê? Porque esse Deus deve ser real, porque ele está me respondendo, está acontecendo uma coisa sobrenatural aqui. E por isso que Jesus vai dizer: o critério do sinal sobrenatural não é um critério para vocês usarem para descobrirem se algo é verdadeiro ou se é falso, porque o diabo pode enganar. Finalmente, poderia citar muitos textos, mas o sermão profético de Jesus sobre o fim dos tempos, o alerta que Jesus faz para a igreja sobre o fim dos tempos. Marcos 13, dá para abrir aí, Pedro? Marcos 13, versos 21 e 22. Marcos 13, versos 21 e 22. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, façam o quê? Não acreditem. Sublinhe isso, não acreditem. Por quê? Verso 22, porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos. A palavra Cristo significa ungido no grego. Jesus está dizendo aqui uma coisa que já aparece muito hoje, são os ungidões. Você já viu os ungidões de Jesus? São falsos ungidos. Gente, não é que assim, nós não estamos falando aqui do Henri Cristo, sabe assim? Vocês já ouviram o Henri Cristo? Quem já viu o Henri Cristo, levanta a mão aí. Nós não estamos falando do Henri Cristo, porque o Henri Cristo é uma piada. Uma piada. Quem é que vai se deixar enganar pelo Henri Cristo? Então não é desse tipo de Cristo falso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente que se diz ungida, mas é falsa. É o falso ungidão, o falso ungido, o falso profeta. E aí Jesus diz aqui algo que eu acho extraordinário. Ele fala assim: e eles operando sinais e prodígios. Palavra de Jesus, irmãos. Eles vão operar sinais, vão operar prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos, de tão sério que é. E o livro do Apocalipse fala isso de montão, né, Nelson? Nós estamos estudando Apocalipse na EBD. O livro do Apocalipse fala do início ao fim desses ataques, desses sinais de engano que o diabo vai realizar para seduzir, enganar e desviar, causar a apostasia da igreja. Porque é tudo o que ele quer, irmãos. Ele quer desviar a igreja de Jesus da sua fé verdadeira, do evangelho verdadeiro, do Jesus verdadeiro. E ele vai fazer isso através de falsos ministros. E esses ministros vão ter tanto poder, por quê? Porque eles mexem com o sobrenatural. E nós temos que dizer assim: ok, pastores verdadeiros podem operar milagres, e eu já vi acontecer, irmãos, muitas vezes. Eu já vi milagres acontecerem aqui na igreja. Pode acontecer, aleluia, graças a Deus, amém? Que Deus é real. Mas isso não é critério. O critério final para você dizer assim: olha,
amém, eu vou seguir tudo que essa pessoa diz, e todos os ensinos dela devem ser verdadeiros, porque ela opera sinais. Não, igreja, não se deixe enganar. A palavra de Jesus para nós hoje de manhã é: acautelai-vos. Acautelai-vos. Amém, igreja?